Olá, meu irmão, olá, minha irmã, graça e paz. Meu nome é Marcos. Eu quero aqui fazer um vídeo bem rápido e bem curto com relação a um tema que nós discutimos um pouco no nosso discipulado, em relação à primeira aliança que Deus fez com Abraão, determinando ali a questão como símbolo da aliança, a circuncisão. E aí surgiu uma dúvida, né? Por que que os homens, né, os cristãos dos dias de hoje, não precisam ser circuncidados, né? Aonde foi que isso deixou de ser uma regra, parou de se entender como um mandamento? E aí eu quero convidar você a encontrar comigo aqui a resposta para essa pergunta, que está lá no livro de Atos, no capítulo 15. Eu vou ler rapidamente aqui alguns versículos para nós. Alguns homens que haviam descido da Judéia passaram a ensinar aos irmãos: se não vos circuncidardes, conforme a tradição instituída por Moisés, de forma alguma podeis ser salvo. Por esse motivo, Paulo e Barnabé tiveram uma acirrada divergência com eles, e os irmãos decidiram que Paulo e Barnabé, juntamente com os outros, deveriam subir até Jerusalém e tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. Então aqui nós temos um ponto muito interessante a levantar, que determinados temas de doutrina, eles deverão ser discutidos em fóruns específicos. E aqui nós vamos ter, né, no verso 6 em diante, aquilo que é chamado de o Concílio de Jerusalém, onde a igreja se reúne para deliberar sobre um ponto de doutrina. E vamos ver o que diz lá então, amados, no versículo 6. Diante disso, os apóstolos e os presbíteros se reuniram para deliberar sobre a questão imposta. Depois de um grande debate, Pedro tomou a palavra e ponderou-lhes: irmãos, vós sabeis que desde há muito Deus me escolheu dentre vós para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, testemunhou em benefício deles, concedendo-lhes o Espírito Santo da mesma forma como o deu a nós, e não fez qualquer distinção entre os gentios e a nós outros, purificando o coração deles pela fé. Então, assim, primeira coisa que nós vemos, né? Pedro se posiciona na liderança da igreja. E um detalhe importante, ele se refere aqui a uma situação que ocorreu em relação à salvação de Cornélio, que está no capítulo 10 do livro de Atos. Depois você pode voltar lá e você vai ler. Cornélio era um centurião, ele era gentil, e Deus se revela a Cornélio e a Pedro. E ali existe a conversão de Cornélio e de toda a sua casa. E aí, amados, o que a gente observa, que aqui fica claro e evidente que não houve por parte de Deus, né, a manifestação do Espírito Santo aos gentios e aos judeus, independente de ter ou não a circuncisão. Então fica evidente aí o entendimento. E aí ele finaliza o seu discurso, Pedro finaliza dizendo o seguinte: agora, pois, por que quereis tentar a Deus? Ou seja, se Deus já definiu, por que nós vamos ficar tentando aqui definir uma coisa que Deus já decidiu? Colocando sobre as costas dos discípulos uma carga que nem nossos antepassados e nem nós mesmos conseguimos suportar. É evidente, então, que a própria circuncisão também era um peso para os judeus. De modo algum. Cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, exatamente do modo que os gentios também. E aí Paulo define: o que salva não é a circuncisão, o que salva é a graça do nosso Senhor Jesus. Espero que tenha esclarecido essa dúvida para você, que esse vídeo de alguma forma possa te trazer algum tipo de conhecimento e crescimento espiritual. E se você gostou, pode curtir, pode compartilhar e se inscreva aí no canal. De repente a gente vai estar compartilhando outras informações que podem ser úteis para você também. Que Deus abençoe sua vida e tenha um ótimo dia.